Boa tarde, meus amados e queridos irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar presente em todos os vossos corações. Nesta semana, nós fomos inundados com uma série de fontes de notícias tristes, notícias preocupantes, notícias que trazem uma certa preocupação às nossas vidas, aos nossos corações, fontes das mais diversas possíveis. E nesta tarde, eu gostaria que pensássemos acerca de uma fonte toda especial, uma fonte de esperança. Pensássemos acerca do tema As Fontes da Vida. A palavra de Deus nos ensina acerca de algumas fontes onde transborda água viva para a nossa saúde espiritual e prolonga os nossos dias na terra. E para isso, a sabedoria divina nos aconselha a guardarmos inicialmente os nossos corações, pois do coração procedem as fontes da vida, conforme lemos em Provérbios capítulo 4, versículo 23, onde a palavra nos diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração é o centro da vida, mas também nele pode nascer a fonte do mal, conforme nós podemos observar lendo no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 21 ao versículo 23, que diz: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. É preciso tomar muito cuidado onde colocamos o nosso coração. Lucas capítulo 12, versículo 34, o Senhor Jesus declara: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Portanto, devemos guardar o nosso coração, pois dele procedem as fontes da vida. A palavra também nos ensina que a doutrina do sábio é uma fonte de vida. Está lá em Provérbios capítulo 13, versículo 14, que diz: a doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. E o que é a doutrina do sábio? Sabemos que um dos atributos do nosso Deus é a sabedoria. E encontramos a doutrina de Deus nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, na Palavra de Deus. Portanto, o nosso coração deve ser guardado pela Palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, versículo 11, diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus se torna gozo e alegria para o nosso coração, conforme nos informa o profeta Jeremias, no capítulo 15, versículo 16, aonde ele diz: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. A palavra de Deus discerne os pensamentos e intenções dos nossos corações, conforme encontramos no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Portanto, já concluímos
que devemos guardar o nosso coração, pois ele é a fonte da vida. E guardamos o coração através de uma boa recepção da palavra do nosso Deus, pois ali está todos os conselhos sábios de Deus para a nossa existência. E a palavra de Deus ainda nos ensina que o temor do Senhor é fonte de vida. Provérbios capítulo 14, versículo 27. O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Temor do Senhor significa ter respeito e reverência por Deus, e estar ciente da sua majestade e poder, é reconhecer os atributos de Deus. Deus é vivo, santo, justo, puro, sábio, onisciente, onipresente, onipotente, enfim, Deus é o Todo-Poderoso. Quando consideramos Deus corretamente, também entendemos que somos pecadores, fracos, imperfeitos e principalmente necessitados. Quando reconhecemos quem é Deus e quem somos, caímos aos pés dele com humildade, respeito e temor. O sábio Salomão, ao encerrar o livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13, ele deixa um precioso conselho a todos nós. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Portanto, o temor do Senhor é fonte de vida. Ainda a palavra nos ensina, dizendo que o Senhor é a primordial fonte de águas vivas. O profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 13, declara: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. O Senhor é o manancial de águas vivas, sempre frescas e que nunca faltam, sempre transbordantes. Jeremias capítulo 2, versículo 13, o nosso Deus declara: porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. O povo muitas vezes tem buscado água estranha, água contaminada, cisternas instáveis e transitórias, promessas frágeis, doutrinas e esperanças que não constam na palavra de Deus. O Senhor prometeu nos refrescar constantemente com águas vivas, conforme nos relata o grande poeta de Deus, o homem segundo o coração de Deus, Davi, lá no Salmo 23, versículo 2 e 3, onde ele declara: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. O Senhor é a primordial fonte de águas vivas. A palavra ainda nos ensina que Jesus Cristo é a fonte que jorra para a vida eterna. O evangelista João, no capítulo 4, versículo 14, ainda nos traz a palavra do Senhor dizendo: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. O salmista, no Salmo 42, versículo 1, declara: a minha alma tem sede do Deus vivo. Somente Jesus é capaz de satisfazer plena e positivamente o desejo da alma de alguém.
Neste contexto de João capítulo 4, nós encontramos a história da mulher samaritana. Aquela mulher estava ali diante do poço, tirando ali a sua água. Aquele poço do qual a mulher samaritana estava ali para retirar água tinha uma suma importância para o seu sustento, para o sustento da sua vida física. A mulher samaritana erroneamente creu que se recebesse a água que Jesus lhe oferecia, não precisaria mais retornar à fonte todos os dias. A princípio, ela se interessou pela mensagem do Senhor, achando que a sua vida agora seria muito mais fácil. Cristo não veio para nos afastar dos desafios, mas para nos mudar interiormente, para nos capacitar a lidar com problemas de acordo com as perspectivas de Deus. Jesus estava oferecendo àquela mulher a água viva, espiritualmente falando, ele estava oferecendo a salvação em seu próprio nome, porque ele é o único sustentador da vida. Lá em João, capítulo 7, versículo 37, declara: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus é a fonte que jorra para a vida eterna. Podemos concluir, então, meus amados irmãos, queridos ouvintes, que temos a necessidade de guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. A melhor maneira de se guardar esse coração é observando o temor do Senhor, que é fonte de vida. Encontramos esse temor do Senhor lendo as Escrituras Sagradas. Lá nós encontramos os rios, as fontes de água viva que jorra do trono da graça de Deus para as nossas vidas. E através de Jesus Cristo, através do Filho amado de Deus, do Filho unigênito de Deus, nós encontramos a fonte que joga não só água para esta vida, mas principalmente a fonte que joga água para a vida eterna, que tanto a nossa alma precisa e anseia. Todos são convidados a beberem de graça da fonte da água viva. Apocalipse capítulo 22, versículo 17 declara: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Que neste momento tão adverso, que nesse momento tão incerto, pelo qual vive a humanidade, que nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, possamos usar de todos os meios, de todos os métodos, para levar esta esperança de vida eterna, ao coração de todas as pessoas que conhecemos. Jesus, ele veio para dar vida, e vida abundante em seu santo nome. Ele é a fonte de vida que a humanidade precisa, que todos nós precisamos nesse momento. Que possamos nos aproximar desta fonte e beber desta água, para termos saciada toda a sede da nossa alma. Que Deus ricamente nos abençoe.